Boa noite, irmãos, graça e paz. Um grande prazer poder estar aqui com vocês essa noite, para juntos celebrarmos o Senhor, louvarmos o seu nome, e ainda mais nesse momento tão especial, onde nós celebramos a Páscoa, a morte e ressurreição do nosso Salvador. O interessante nesse momento é a gente entender como a Páscoa foi constituída, né? Em que momento da história do povo de Israel essa celebração foi instituída, né? O que estava acontecendo com o povo, qual era o momento de vida deles. E nós vamos ver um pouco disso hoje. E antes de começarmos, eu gostaria que os irmãos abaixassem suas cabeças e nós pudéssemos orar, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por estarmos diante da Tua Palavra, podemos ler com liberdade, podemos prestar culto a Ti com liberdade. Eu Te agradeço também pelo privilégio de que o Senhor nos dá de estarmos reunidos como um corpo, como uma família, para podermos prestar culto a Ti. Pai, abençoa cada um, ó Deus, em cada lar neste momento, ó Deus. Abençoa, ó Pai, aqueles que estão em família, aqueles que estão sozinhos, ó Pai, aqueles que estão entre amigos, e que seja um momento, Senhor, de celebrarmos a Ti e de aprendermos da Tua Palavra. Tire de nós toda a distração, e que possamos, ó Pai, estar atentos à Tua voz, aquilo que o Senhor quer nos ensinar esta noite. Nos abençoe, ó Pai, e se conosco, Senhor, também agora com a Palavra. Em nome de Jesus. Amém. A Páscoa, então, ela foi constituída quando o povo de Israel ainda estava no Egito, lá na época de Moisés, e Deus levantou Moisés, levantou Arão, para que pudesse falar ao faraó, para que libertasse o povo, deixasse o povo sair para adorar a Deus, e então o faraó endureceu seu coração, e aí vieram então as 10 pragas do Egito. Na 10ª praga, antes dela acontecer, Deus então dá uma instrução a Moisés e fala para Moisés passar isso ao povo, de que eles celebrassem essa então chamada Páscoa. A questão, uma forma de dizer seria a passagem, saída do povo de Israel do Egito para a terra prometida, Canaã. Então Deus diz para Moisés com muitos detalhes o que o povo deveria fazer. O povo deveria sacrificar ali então um cordeiro ou um cabrito macho, não poderia ser fêmea, por considerar que a fêmea seria impura. Tinha que ser um animal de no máximo 1 ano. Ele tinha que ser separado dias antes da celebração da Páscoa. A carne desse animal tinha que ser assada, não poderia ser cozida ou feita de outra forma. Então, Deus deu várias instruções para o povo, e uma das principais instruções era de que o sangue desse animal fosse aspergido nos umbrais das portas, nos batentes das portas do povo de Israel. Para que, quando o anjo da morte passasse, o anjo veria que naquela casa já houve a expiação dos pecados do povo, já houve ali então um sacrifício libertando o povo da morte dos seus primogênitos. Algo muito interessante, porque era para acontecer, né, essa ação da família, né, do chefe da casa, de passar o sangue nos umbrais da porta, libertava tanto o ser humano, vamos dizer assim, né, o filho daquela família, quanto o primogênito dos animais. Para a gente ver até onde alcançava essa praga que Deus estava mandando sobre o Egito, sobre Faraó, porque ele não estava libertando o seu povo. E uma das questões também que a gente pode ver aqui é que a libertação do povo dependia unicamente da sua fé em Deus. Dependia de que eles confiassem plenamente em Deus e na sua palavra. E também era uma forma de Deus mostrar, tanto para o faraó, quanto para os deuses que existiam no Egito, e também para o povo de Israel, de que ele não deixa ninguém impune da sua justiça e do seu juízo. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus reto.
Não importa se era o faraó, não importa se eram os deuses que o povo do Egito adorava, e nem mesmo o povo de Israel. Se houvesse no meio do povo alguma família que não passasse o sangue, que não cumprisse o sacrifício, não passasse o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte entraria naquela casa, mataria o primogênito da família e o primogênito dos animais. É assim que Deus age, de uma forma reta, de uma forma perfeita. Então nós vemos lá no capítulo 12 de Êxodo, Deus dando essas instruções para Moisés e fala para o povo: estejam preparados. Essa celebração é uma celebração de partida, é uma celebração de saída. Nós vamos bater em retirada do Egito e nós vamos até a terra de Canaã. Eu vou levar vocês até lá. Então, Deus pediu para que o povo calçasse suas sandálias, colocasse as suas roupas de viagem, pegasse o seu cajado na mão, deixasse tudo pronto, porque depois da refeição, na hora que Deus falasse, vamos embora, era para o povo sair. Então, existe toda uma preparação. Deus dá detalhes, Deus dá momentos, Deus dá horários para que tudo fosse feito. E tudo tinha que ser feito conforme Deus havia ordenado. A Páscoa, então, ela celebra o fato de que os israelitas foram redimidos do pecado e da morte, e também de uma separação total de uma vida de escravidão e impiedade para uma vida agora de liberdade. E uma liberdade com Deus, uma liberdade com aquele que estava os tirando dessa escravidão. E é um acontecimento fundamental, não apenas para capacitar os israelitas para a aliança que Deus faria com eles, mas também para o cumprimento dos propósitos divinos. Propósitos esses que começaram lá atrás já, com Abraão, e ainda vem se cumprindo, e agora chegou até Moisés. E continuarão se cumprindo ao longo da história de Israel. Por isso, nós precisamos entender que Deus tem um plano, Deus tem um propósito para cada coisa na nossa vida. Assim como foi na vida do povo de Israel. Deus tem um plano perfeito e Deus é detalhista para essas coisas. Por isso nós precisamos nos atentar para aquilo que Deus tem feito e ainda fará nas nossas vidas. E observando todo esse enredo, todo esse contexto histórico que nós podemos ver um pouquinho lá que acontece em Êxodo, nós podemos ver que existem algumas formas, algumas orientações dentro dessa história de que nós podemos observar. A primeira delas é que existe uma forma de ver essa história numa questão do passado, uma orientação passada. Toda vez que o povo celebrava a Páscoa, porque a Páscoa foi constituída para ser celebrada anualmente, esse sacrifício que constituiu Israel como um povo, todas as celebrações posteriores a essa eram para ser lembradas a o que Deus fez com o povo no Egito. Então, lá no capítulo 12 de Êxodo, um pouco mais para frente, Deus vai falar para o povo que isso seja passado de geração em geração, para que eles nunca esquecessem do livramento que Deus trouxe sobre aquela nação. Então, toda vez que o povo de Israel celebrava a Páscoa, eles precisavam, e era isso que acontecia. Eles remetiam ao passado, então eles celebravam a libertação, a passagem de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade, a uma vida onde eles comiam aquilo que eles podiam para sobreviver, para uma vida de uma terra onde tinha de tudo que eles podiam comer. Mas também nós podemos ver que existe uma orientação presente. A primeira refeição foi para fortalecer os israelitas para uma marcha, uma caminhada ao longo do deserto até chegar na terra de Canaã. Mas também trouxe essa celebração, essa mutualidade, esse elo entre um povo. A união dos adoradores do Deus Todo-Poderoso, do Deus que pode todas as coisas, do Deus que os libertou da escravidão. Então era uma orientação também presente para que eles pudessem comemorar e celebrar naquele momento o que Deus fez lá atrás e o que Deus estava fazendo na vida deles naquele exato momento. Mas também tem a sua orientação futura. Porque
tanto prefigurava a salvação como memorial de libertação no Egito, mas também prefigurava algo que aconteceria, pois o Messias viria e o povo aguardava o Messias. Olhando um pouco agora para o Novo Testamento, eu gostaria que os irmãos fossem comigo até o livro de Lucas, no capítulo 22. Eu vou ler do versículo 7 até o versículo 19. Peço para que os irmãos me acompanhem. Lucas capítulo 22, do versículo 7 até o versículo 19. É o relato da última Páscoa que Jesus participa com os discípulos, e nós vamos ver aqui Jesus instruindo os discípulos a uma nova forma de celebrar a Páscoa. O texto de Lucas 22, do 7 ao 19, diz assim: Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: Vão e preparem a refeição da Páscoa para que comamos juntos. Onde o Senhor quer que preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: Logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono: O mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já está arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram, encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa, e Jesus disse: Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: Tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Este é o meu corpo, entregue por vós. Façam isto em memória de mim. Um texto onde Jesus, então, vai celebrar a última Páscoa com os discípulos. O interessante é que não tem cordeiro na mesa. Não tem um sacrifício na mesa, ou em cima da mesa para ser comida. O sacrifício, o cordeiro, está junto com eles, dando as instruções, celebrando com eles, comemorando com eles, dizendo para eles que ele não vai beber vinho até que o reino de Deus venha. Isso é muito interessante para a gente observar. Jesus está quebrando algumas coisas aqui. Mas ele está deixando uma nova instrução para os discípulos. Façam isso todas as vezes. Continuem fazendo isso. E lá naquele período na Palestina, existiam duas dimensões para esse momento da Páscoa. A primeira delas era que remetia ao livramento de Deus ao povo de Israel lá do Egito, tirando eles daquele lugar de escravidão. E a segunda é que marcava a expectativa messiânica de libertação do povo de Israel, de uma vez por todas, como havia sido profetizado, anunciado pelos profetas. E para nós hoje, a Páscoa também precisa ter dessas orientações, precisa ter essas dimensões. Nós não precisamos olhar para o que Deus fez com o povo de Israel lá no Egito, precisamos olhar de uma maneira histórica o que Deus fez com aquele povo, mas nós precisamos olhar para aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Olhar para aquilo que como Ele fez, como Ele nos amou, como Ele se entregou por nós. Mas também olhar para aquilo que Ele fará por nós, quando Ele vier para nos buscar. Essa mesma expectativa messiânica que o povo de Israel tinha, nós precisamos ter agora, mas não esperando que o Messias venha pela primeira vez, mas esperando que o nosso Redentor venha nos levar para morar definitivamente com Ele. E olhando para esse texto de Lucas, nós podemos ter a certeza de que o nosso Salvador veio e viveu como nós, no meio daquele povo, os ensinando, numa fraternidade tão incrível com os discípulos, onde eles amaram uns aos outros, onde Jesus os ensinou
deu ali a eles tudo o que eles precisavam para poder viver e continuar pregando o Evangelho, anunciando as boas novas a todos quantos estavam ali ao seu redor e onde eles fossem. E da mesma forma que aquele povo tinha essa dimensão de passado, presente e futuro, nós também precisamos ter. Como povo de Deus, nós também precisamos ter essa orientação passada, de que Jesus veio, o Cordeiro de Deus veio, nos libertou da escravidão do pecado e nos trouxe vida, a verdadeira vida que nos resgata, que nos liberta, que nos santifica. Também nós precisamos entender que a graça dele é derramada sobre nós todos os dias. A cada celebração da Páscoa nós precisamos comemorar com muito amor, com muito vigor, com muita gratidão a vida que nos foi dada. Por isso também é algo presente. É o que nós estamos fazendo hoje, celebrando a sua ressurreição. Mas também precisa ser futuro. Nós precisamos ter essa dimensão do futuro, essa orientação do futuro. Confiar de que Ele virá uma outra vez para nos buscar. De que Ele virá. E que o amor que Ele derramou na cruz continuará conosco para todo sempre. Por isso, nós precisamos olhar para frente. Precisamos comemorar o que Ele fez no passado. Precisamos comemorar o que Ele está fazendo hoje e o que Ele fará. Logo mais, nós não sabemos o dia nem a hora, mas logo mais Ele fará. Essa tem que ser a nossa confiança. Ele fará. Por isso, celebrar a Páscoa é também lembrar do que Jesus fez na cruz por nós. Mas nós precisamos fazer como o povo de Israel fazia. Não é apenas uma mera lembrança, uma simples recordação. Não pode ser desse jeito. Não pode ser apenas uma data no nosso calendário onde nós temos ali um dia a mais de descanso, onde nós podemos ficar um tempo a mais com a nossa família. Não pode ser um simples ato desse. Tem que ser algo onde nós celebramos com todo o nosso coração que o nosso Redentor morreu, mas agora vive porque Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Nós precisamos entender que tem que ser algo muito vigoroso na nossa vida, com muita gratidão. Não pode ser um ato simples, porque nós somos seu povo e nós sabemos da sua grandeza, da sua glória, e nós sabemos o que Ele pode fazer por nós. Que essa celebração não seja algo simplista na nossa vida, que essa celebração não seja algo, que passa e não tem valor nenhum em nós, que não signifique nada para nós, mas que seja sim um memorial real, um memorial verdadeiro, uma marca como filhos e filhas desse Deus maravilhoso, de que muito em breve nós estaremos em glória com Ele. Que seja sempre também algo comunitário. A Páscoa ela foi feita para celebrar em comunidade. Ela foi feita para ser celebrada por uma nação. Não por um homem, não por uma família em específico. Mas ela foi feita para ser celebrada por uma nação. Da mesma forma que acontece conosco hoje. Que a gente possa celebrar a Páscoa como uma nação, como um povo, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Não apenas por uma casa só, mas por todos nós. Um povo agradecido, um povo confiante, num Deus que é dono de todas as coisas, que venceu a morte para nos dar vida. Essa vida tão abundante que nós precisamos mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor. Que esse seja o verdadeiro significado da Páscoa nas nossas vidas. Lembrando do que Jesus fez, observando o que Ele está fazendo hoje e também tudo aquilo que Ele fará no futuro. Louvado seja o Senhor, que em breve Ele venha e que nós estejamos preparados para quando Ele vier e resgatar o seu povo. Amém? Feliz Páscoa, meus irmãos. Feliz ressurreição de Jesus Cristo. Feliz vida que Ele deu a mim e a você. Toda a honra e toda a glória a esse Deus maravilhoso, dono de todas as coisas,
dono da nossa vida. Amém?